Celebramos o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para glorificar o nosso Redentor, o Senhor Jesus, aquele que vive e reina por todos os séculos. Nós agradecemos a Deus pelos irmãos estarem podendo participar do culto desta noite, hoje 5 de abril de 2020. Agradecemos a Deus porque os irmãos estão acompanhando todas as mensagens, estão distribuindo as mensagens, estão trocando mensagens dentro dos nossos grupos da igreja. Embora a nossa comunhão presencial não seja possível por enquanto, nós temos notado a comunhão de palavras, de postagens, a comunhão entre os irmãos na troca de seus hinos, cânticos e textos prediletos. Que Deus continue sendo glorificado também nesta união não presencial, porém união do corpo de Cristo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, independente se estão no templo ou fora dele. Então, no culto desta noite, além dos nossos louvores, da nossa adoração a Deus, nós vamos estudar a segunda frase, a segunda mensagem de Cristo na cruz do Calvário. Ontem, sábado, nós vimos a primeira delas e hoje veremos a segunda frase. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Santo Deus, apresentamos o nosso culto diante de Ti, recordando, Senhor, de que o cálice amargo foi Cristo quem tomou para nos deixar o cálice doce. Queremos agradecer, ó Deus, por tudo que Cristo fez por nós, desde antes da fundação do mundo, junto contigo, porque reconhecemos que o Senhor é Cristo e Cristo é o Senhor. Existe apenas um só Deus, a quem exaltamos e adoramos. Queremos agradecer, ó Deus, pela possibilidade dos teus filhos estarem, ó Deus, participando do culto, mesmo de uma forma não presencial, mas como corpo de Cristo, participando em seus lares, com suas famílias. Rogamos, ó Deus, que todos sejam abençoados por Ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos participar agora dos momentos de louvor a Deus, trazendo na nossa memória sempre que Ele está presente, não entre as quatro paredes do templo, mas dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Irmãos, boa noite. Muita alegria que através desses meios a gente vai estar aqui para um momento de adoração, louvor. E você da sua casa, é nosso convidado a estar participando desse momento com a gente. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, posso cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora
pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. É por isso que nós cantamos ao Senhor. Por isso que nós entendemos que Ele nos ama. E nós nos prostramos diante da cruz de Cristo, sabendo que Ele nos ama, tendo a certeza que com o seu amor nós estamos seguros. É isso que nós vamos cantar, é isso que nós vamos louvar ao Senhor agora. De manhã nós somos abençoados com uma palavra que edificou muito a nossa vida, de saber e entender mais um pouquinho, estudar a Bíblia, né? O quanto o sacrifício de Jesus, o seu cálice amargo, nos trouxe uma vida mais doce, uma vida melhor. O quanto Jesus transforma nossas vidas. Vamos louvar o Senhor diante da cruz. É um louvor antigo, muitos conhecem, alguns novos na igreja não conhecem, mas que os irmãos possam louvar e aprender com a gente, amém? Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas,
sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado. O véu rasgou. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, e a promessa de Deus para nós, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Senhor Deus, obrigado porque a sua cruz, ó Deus, é o símbolo da nossa salvação. A cruz vazia, ó Pai, do Cristo que ressuscitou e que vai voltar para nos buscar, ó Deus. Obrigado porque Tu és bom, Tu és fiel e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, até o final dos tempos. Em nome do Teu Filho oramos. Amém.
acabamos de ouvir um coral cantando: com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico, diz a letra deste hino, que baseado no Salmo 142. A segunda frase de Cristo na cruz foi respondendo uma voz que suplicou. Foi respondendo uma voz que se colocou diante de todos que estavam lá embaixo da cruz. Todos estavam pedindo a morte deles. Colocou-se diante de Jesus e fez um pedido. Aliás, os dois ladrões fizeram praticamente o mesmo pedido para o Senhor Jesus. Mas Jesus, que sonda o interior de todas as pessoas, sabe qual é o pedido verdadeiro de um coração arrependido e qual é o pedido hipócrita, qual é o pedido de zombaria, de blasfêmia. E nós vamos ver nesta noite Jesus e os dois pedidos. A princípio, aos nossos olhos, parecem que os dois ladrões pediram a mesma coisa, mas como que ele sonda o nosso interior e como que o sangue de Jesus veio para livrar muitos, e não todos, da condenação eterna. Ontem, sábado à noite, nós vimos a respeito da primeira frase na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus demonstra ali o seu coração majestoso. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Só Deus pode perdoar pecados. Ele mostra a sua divindade ali na cruz. E nos ensina na prática que devemos pedir que Deus perdoe aqueles que nos ofendem antes mesmo de suas ofensas. Nós vemos isso claramente, que como resultado desta oração é que a zombaria começou. Como resultado desse pedido a Deus que perdoasse todos que estavam ali embaixo e faziam o que faziam porque não entendiam, não compreendiam quem ele era, como resultado disso, os soldados começaram a jogar sorte para ver quem ficaria com a roupa de Jesus. Os fariseus e os sacerdotes que estavam ali escarneciam também. E vemos os dois ladrões, aqueles dois malfeitores que estavam ali. Eu peço que abram suas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Lucas 23. Eu lerei o versículo 32 e depois do 39 ao 43. Lucas 23, 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Agora, versículos 39 a 43. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Agora o pedido: salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os dois ladrões fizeram pedidos a Jesus. Mas Deus, que conhece o íntimo das pessoas, Ele conhece, Ele sabe o que motivou o pedido. Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 44. Mateus 27, 44. Nós vemos que esses dois malfeitores, a princípio, fizeram a mesma coisa. Mateus 27, 44 diz assim: E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois fizeram impropérios, os dois zombavam,
Os dois blasfemavam contra Jesus, diziam coisas que não eram verdadeiras a respeito do Senhor Jesus. Os dois estavam fazendo isso. Marcos, quando registra o mesmo episódio, Marcos capítulo 15, Marcos 15, versículo 32, Marcos 15, 32, eu acho que achei o texto errado. Mostra que os crucificados com ele também o insultavam. Insultavam dizendo assim, a partir do versículo 30. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desce agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Aqui é o final do versículo 32. Também os que com ele foram crucificados os insultavam. Então nós vemos que a princípio os dois ladrões insultavam Jesus, zombavam de Jesus, blasfemavam contra Jesus. Mas como resultado da primeira frase, que está em Lucas 23, 34, Lucas 23, 34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele exato momento, a misericórdia do Pai entrou no íntimo de um dos ladrões, de um daqueles que estava na cruz. E vemos que um deles dizia o seguinte: salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, quando tocar a última trombeta, quando der a ordem certa, quando o teu reino vier lá no futuro, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. O mundo está dividido em pessoas que acham que vai ter um milênio, um reinado de Cristo antes do fim do mundo. Outros acham que depois do reinado de Cristo que vai acontecer o milênio. E nós, reformados, presbiterianos, somos amilenistas. Ou seja, o milênio já começou, mas ainda não se completou. Porque quando o ladrão diz assim no versículo 42... Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, não o reino futuro, o reino milenar. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O reinado de Cristo começou na cruz. Por isso somos amilenistas. O reino já e ainda não. O reino já começou, mas ainda não se completou. E o final desse milênio simbólico, cuja palavra é kairos, e não cronos, e não aion, mas cronos, um tempo não determinado, um tempo futuro, mas não conhecido, ao contrário de cronos, que quer cronologia, dá para cronometrar, ou aion, que é um tempo futuro, mais conhecido, uma semana, um mês, um ano. O tempo hora, que dá tanto passado quanto antigo, a gente consegue medir, mas o kairos não. O amanhã. No amanhã seria a tradução para nós. Mas quando ele fala, aqui ele fala que o reino já começou. E não é um reino de um rei tirano, mas fala assim: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus mostra que na sua soberania, que o reinado dele para nós é um paraíso. Que o jugo suave, o fardo leve, realmente é leve. O jugo, as rédeas que ele coloca em nós, o jugo é suave, a rédea é leve.
o fato dele ser soberano sobre a nossa vida, ele nos guia levemente com o seu amor, com sua misericórdia. E o fardo que carregamos, puxando essa carroça, esse fardo é suave, que é o perdão, a paz com Deus, a reconciliação. Então o que Jesus faz aqui na cruz? Caridosamente, ele concede o perdão. Porque Jesus diz assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Imediatamente após o ladrão ter dito assim: nós, por justiça, nós, na verdade, nós merecemos o castigo. Ele reconhece a sua culpa, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece todos os malfeitos que ele fez, ele confessa tudo aquilo que ele era. Nesse momento do versículo 41, quando ele fala: recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Há poucos minutos ele zombava, insultava, blasfemava. E depois que Jesus disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele reconhece o que fez, os pecados que cometeu. Reconheceu que a sua condenação era justa e a de Cristo não era justa. Arrependido do seu estado pecaminoso, ele diz: lembra-te de mim. E defendeu o próprio Senhor Jesus ali, quando fala: este mal nenhum fez, com aquele companheiro de zombaria, ou de roubo e de tantas coisas que eles fizeram. Não sei se eram amigos, mas pelo menos mereceram o que tiveram. Declara que Jesus é o único que pode perdoar e levar sobre o reino. No dia 14 de abril de 1914, o reverendo Álvaro Reis disse o seguinte: sim, que significam essas palavras, senão que Jesus declara perdoado e salvo para sempre aquele monstruoso celerado, porque se arrependera de seus pecados e estava crente em Jesus Cristo, como sendo o Messias Salvador dos pecadores. O outro zombou, mas esse não. Aliás, zombou, mas depois se arrependeu e mostrou arrependimento. Então Jesus carinhosamente e prontamente concede o perdão, concede a salvação. Jesus mostra a sua natureza no versículo 43. Em verdade te digo hoje. O ladrão fala: quando vieres no teu reino. Lá no futuro. Jesus disse: não, no futuro não. Hoje, eu te digo agora. Jesus expressa a sua divindade ao mostrar ao ladrão arrependido que ele conhece o futuro. Eu te digo hoje, hoje mesmo, você vai morrer. A notícia ruim é que você vai morrer hoje. E o lado bom da notícia é que vai estar no paraíso comigo. E este jovem reconhece que quando Jesus diz hoje, realmente existe o poder divino ali. Era comum os condenados permanecerem dias crucificados, mas como era Páscoa, eles seriam mortos rapidamente. Eu li sobre crucificação antes. A crucificação aconteceu muito tempo antes do Império Romano. Já acontecia com outros impérios. E alguns ficavam na cruz por 9 dias. E muitos deixavam na cruz para que os animais comessem, e apenas quando a carne saísse dos ossos, fosse totalmente escarnado, aí sim, quando o esqueleto começasse a cair da cruz, é que eles colocavam fogo na cruz. Mas depois o Império Romano achou por bem matar, não deixar tanto tempo assim. Mas ficavam tempo, ficavam horas. Mas como era Páscoa, e como era um dia especial, ele não poderia passar a noite, não poderia passar 2, 3 dias, eles seriam mortos naquele mesmo dia. E Jesus tinha toda a razão. Eu te digo que hoje, agora mesmo, hoje, estarás comigo no paraíso. Estarás comigo. A outra frase de Jesus é impressionante. Indica que o ladrão arrependido vai compartilhar da pureza celestial junto com aquele que ele achou que era inocente.
Hoje estarás comigo. Não, você não vai ficar no estado inconsciente, como diz os adventistas. Vai ficar dormindo, vai ficar no purgatório, como os católicos falam. Jesus fala, você estará junto comigo, desfrutando do paraíso. E nós vemos lá no texto do Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, versículo 27. Apocalipse 21, versículo 27. Nela, na Nova Jerusalém, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse ladrão estava com o nome no livro da vida. Está com o nome no livro da vida do Cordeiro. Jesus, antes da cruz, salva da morte Barrabás. Mas nós não sabemos, não temos relato bíblico se Barrabás teve a sua alma salva. Sabemos que o seu corpo foi salvo nesse momento, porque Jesus pegou a cruz que era de Barrabás. Mas sabemos que este sim foi salvo para a eternidade e subiu tão puro quanto Jesus. Estarás comigo no paraíso. Não mais na cruz condenatória, que fazia doer a carne e a consciência, mas no paraíso que Adão e Eva trocaram pelo fruto proibido. Que coisa impressionante. Nesta pequena palavra, estarás comigo. Malfeitor, condenado à pena de morte, se reconhece merecedor, reconhece que Jesus é inocente, puro, ouve de Jesus, você vai morrer junto comigo, mas também vai entrar no céu junto comigo. Com a mesma pureza, com a mesma santidade. Que tempo ele teve de ser santo? De procurar o processo de santificação. Que tempo ele teve? Não teve nenhum tempo. Simplesmente ele fez uma declaração, confessou diante dos homens e foi confessado por Jesus também diante de Deus. Que tempo ele teve de santificação? Nenhuma. Um dia uma pessoa numa igreja disse assim, pastor, faz 35 anos que eu estou aqui na igreja e eu não vejo necessidade nenhuma de passar pelo batismo e fazer profissão de fé, porque o ladrão que estava na cruz não foi batizado. Eu falei, então morra. Porque o ladrão que estava na cruz, imediatamente após dizer que acreditava em Jesus, morreu. Jesus não mandou o império, pare, tire os cravos de mim, eu vou lá no rio, me traz um pouco d'água, molhar a cabeça dele. Ele não fez isso, mas ele morreu. Mas aqueles que continuam vivos depois de amarem Jesus, esses precisam, porque foi uma ordem de Jesus. Foi uma ordem passar pelo batismo. Aqui Jesus mostra para nós o que significa graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Abraham Bolte, o teólogo, diz o seguinte, o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de uma bênção espiritual e eterna às criaturas culpadas e indignas. A palavra graça, charis, quer dizer amabilidade, favor, presente oferecido de boa vontade. Nós já vimos o que significa a palavra benevolência. É a bondade que vem lá do fundo, é uma essência de Deus. Deus é bom. De dentro para fora, Deus é bom. Aparece 190 vezes no Antigo Testamento, querendo dizer inclinação, beleza, encanto, favor. E aparece, então, aqui nesse texto, aparece Jesus dando a graça para ele. Não usa a palavra graça, não vai aparecer charis aqui. Mas o que significa a graça? Estarás comigo hoje no paraíso. Denota o mais forte que vem ao socorro do mais fraco, que precisa de socorro por causa de suas circunstâncias ou de sua fraqueza natural. São 147 vezes aparece no Novo Testamento. Mateus não apresenta a palavra graça, Marcos também não usa a palavra graça, Paulo, em todos os seus escritos, 100 vezes, Pedro, 10 vezes, Hebreus, 8 vezes, Lucas, tanto no Evangelho como em Atos, usa 25 vezes, e o próprio João,
apresenta só 4 vezes no Evangelho, nas 3 cartas e no Apocalipse. Graça, graça. Em verdade, te digo, hoje estarás. Implanta a imediata certeza de que será alvo de misericórdia. Jesus não pediu para ele praticar obras, para então Jesus avaliar se ele entraria no reino ou não. Jesus imediatamente disse, hoje estarás. Você vai receber misericórdia. Você vai receber o perdão. Aliás, já recebeu lá na primeira frase. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para concluir, também com o reverendo Álvaro Reis, lá em 1914, Páscoa de 1914, ele falando do outro malfeitor, a tradição dá o nome de Gestas para ele. O nome dele seria isso. Então o reverendo Álvaro dizia o seguinte, o infiel Gestas, o outro ladrão, rejeitou essa graça. Embora tivesse compartilhado dos últimos momentos de Cristo e tivesse ouvido todas as 7 frases benditas, endureceu o seu coração e assim morreu. Desgraçado na vida, desgraçado na morte e desgraçado na eternidade. Graça. Um dos hinos mais belos do mundo fala sobre graça. Graça excelsa. O autor, John Newton, nasceu no dia 24 de julho de 1725. Morreu em 21 de dezembro de 1807. Ele era filho de um capitão de navio mercante e de uma mulher muito piedosa que morreu quando ele ainda era pequeno, tinha 6 anos de idade, chamada Elizabeth. Viveu em navios desde os seus 11 anos de idade. Foi capitão do primeiro navio negreiro aos 25 anos. No dia 1º de fevereiro de 1750, carregando escravos, passando pelo mar, houve uma tempestade muito violenta que derrubou o seu navio. O navio afundou, todo quebrado. Ele agarrou numa tora, um pedaço do mastro, quem sabe, e disse que se Deus o salvasse dali, jamais ele abandonaria Deus e dedicaria toda a sua vida a Deus. Isso foi no dia 1º de fevereiro de 1750. No dia 14 de agosto de 1767, aos 42 anos, ele pregou o seu primeiro sermão. Em 1782, ele disse, minha memória já quase se foi, mas eu recordo 2 coisas. Eu sou um grande pecador. Cristo é o meu grande Salvador. Em seu túmulo está escrito, John Newton, uma vez infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. John Newton foi conselheiro de um deputado do parlamento inglês chamado William Wilberforce. Esse deputado lutou para pôr fim ao comércio de escravos. Em 1807, no mesmo ano da morte de John Newton, este decreto, esse ato, foi aprovado pelo parlamento inglês. Isso está num filme que eu indico para os irmãos, chamado Jornada pela Liberdade. Jornada pela Liberdade. Vai mostrar a graça excelsa, a graça do Senhor Jesus. Graça é de graça. Ela se manifesta como Deus quer, na hora que Deus quer, para quem Deus quer. Santo Deus,
Pedimos, ó Pai bendito, que nesta segunda frase possamos avaliar quem somos nessa história. Nós somos o ladrão da direita ou o malfeitor da esquerda? Pedimos, ó Deus bendito, que a tua graça, que já se manifestou entre muitos que estão ouvindo, também se manifeste naqueles muitos que também estão ouvindo. Que a tua graça, Senhor, ofereça, mostre, convença, arrebate, Senhor, os corações e as almas daqueles que estão como John Newton, num barco afundado, segurando num pedaço de madeira, um pedaço do mastro, que façam um pacto contigo e que recebam esta maravilhosa graça. Que não sejamos então, ó Pai, o nosso viver como aquele que me disse, não preciso ser batizado, porque o ladrão que estava na cruz não foi batizado, mas que possamos procurar o batismo, não para receber a graça, mas porque o Senhor já nos deu a graça. É o que pedimos por Cristo Jesus, o Senhor da graça, o objeto da graça, o Criador da graça, a finalidade da graça. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Amazing grace, how sweet the sound that saved